Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então, né, galerinha, na próxima semana nós temos um feriado que é muito importante para nós, todos nós brasileiros, né? E infelizmente, devido a essa nossa situação de pandemia, nós não podemos estar comemorando ele como deveríamos, como estamos acostumados, né? Que é com o nosso desfile. Em um período normal, nós estaríamos, né, com toda uma preparação para a realização desse momento. Então, pensando, né, em como nós poderíamos comemorar essa data, já que nós não podemos fazer nosso desfile, eu resolvi elaborar, certo, algumas questões aqui para vocês, trazendo para vocês um vídeo falando um pouco sobre o contexto desse feriado, certo? Do 7 de setembro, lá em 1822, né? Quando Dom Pedro I grita o seu grito de independência nas margens do rio Ipiranga, não é? A gente falar um pouquinho sobre esse contexto, o que é que aconteceu, o que é que vinha acontecendo, né, aqui no Brasil colônia ainda, naquele período, para que essa decisão política que mudou a realidade, né, do país viesse a ser tomada. Então, eu tenho um videozinho para apresentar para vocês agora, certo? Ele é um vídeo bem legal, bem interessante, falando de uma forma divertida, como foi que se deu esse processo, tá bom? Então, eu vou colocar o vídeo para vocês. Eu posso ter certeza que você já viu essa imagem em algum lugar. Bota na tela! Este é o quadro de Pedro Américo, que pretende retratar o grito de independência que teria sido feito às margens do Riacho Ipiranga, lá na cidade de São Paulo. Mas você sabia que o pintor do quadro ele não presenciou essa cena e que a obra foi feita mais de 60 anos depois do ocorrido? Quê? Pois é, independência é o tema do tempo de estudar de hoje. A vinda da família real para o Brasil, que era para garantir a colônia portuguesa mais preciosa, terminou, na verdade, por acelerar o processo de independência. Em 1808, a família real chega e acontece a abertura dos portos. Em 1815, existe a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, e a independência acabou acontecendo alguns anos depois, em 1822. Só para você ter uma ideia, com a abertura dos portos e a intensificação do comércio, o Porto do Rio de Janeiro se tornou o mais importante do Atlântico Sul. Passamos à Argentina. Essas mudanças geraram uma reação das elites lá em Portugal. Não à toa, no ano de 1820, aconteceu uma grande revolta, a Revolta Liberal do Porto. Para quem está meio perdido, Porto é a segunda cidade mais importante lá de Portugal. Nessa revolta, ocorrida já depois da derrota de Napoleão, as elites portuguesas exigiam que o rei Dom João VI retornasse a Portugal e que assinasse uma constituição que limitasse os seus poderes absolutistas. Agora, para a gente entender legal por que uma constituição limita os poderes do rei, pensa o seguinte: se não tem constituição, o rei governa sozinho, de forma absoluta, soberana. Se tem uma constituição, ele tem que respeitar esse conjunto de leis. Atenção para o risco que o Brasil estava correndo nesse momento. Poderíamos voltar a ser uma colônia de Portugal, voltar ao pacto colonial, acabar a liberdade de comércio. O risco era de recolonizar o Brasil. Mesmo com a volta de Dom João VI, as elites portuguesas não estavam satisfeitas e queriam também que o príncipe regente Dom Pedro retornasse para Portugal. Quê? Volte, meu filho, volte. Não, pai, nem pensar. Mas não foi isso que aconteceu. Dom Pedro foi ficando e, sob pedido do povo daqui, declarou que queria ficar de vez no Brasil. Foi o dia do fico. Você tem noção da doideira dessa situação? Aos poucos, Dom Pedro aumenta o afastamento de Portugal. Por exemplo, ele aprova um novo ministério sem ouvir a opinião de Dom João VI e firma a exigência de sua aprovação para o envio de tropas portuguesas para o Brasil. Esse caso todo continuou sem solução, até que houve um ultimato, uma exigência de retorno imediato de Dom Pedro para Portugal. E foi então, em 7 de setembro de 1822, que Dom Pedro declarou que o Brasil estava definitivamente separado de Portugal. É possível dizer que a independência do Brasil em relação a Portugal
se deve somente ao grito do Ipiranga, tal como sugere o quadro do pintor Pedro Américo? Não. A independência brasileira, na verdade, como a gente gosta de dizer em história, foi um processo. Quer ver uma coisa? De novo, vai. Quer ver uma coisa? Muitas províncias brasileiras não aceitaram a independência feita por Dom Pedro e queriam continuar com Portugal, como foi o caso da Bahia, do Maranhão e do Grão-Pará. Vale a gente prestar atenção que não existia um grande sentimento de ser brasileiro ou alguma raiva dos portugueses, isso não existia. O processo foi feito pela elite, pelas mãos de Dom Pedro I. Agora a gente já sabe como terminou, mas na época o que estava acontecendo era uma disputa. Não existe um grande destino guiando a história, não é isso? Além disso, a primeira Constituição brasileira veio só em 1824 e Portugal só reconheceu que o Brasil era um país independente em 1825. Só então que é possível dizer que o processo de independência do Brasil estava consolidado. Agora, jogo rápido, mito ou verdade? A independência brasileira foi feita pelos interesses da elite daqui. Verdade. Para os comerciantes, por exemplo, não interessava a interferência da coroa portuguesa sobre suas transações. Outra coisa que mostra que esse processo foi feito pela elite é que a escravidão, que era a base da economia nacional, foi mantida. A liberdade era só política diante de Portugal. Mito ou verdade? A independência foi feita de forma pacífica? Esse é mito. Dom Pedro I, para garantir a independência, teve que usar de militares nas províncias que não aceitavam a independência. Ou seja, teve treta. Mais um, mito ou verdade? Dom Pedro I era um mito? Isso é verdade, isso é verdade. Vamos lembrar o que a gente falou hoje? Em 1808, a família real portuguesa vem para o Brasil. E com isso, o Brasil foi crescendo em importância no Império Português. Tanto que em 1815 deixou de ser colônia para se tornar Reino Unido a Portugal e Algarves. Essa história toda, Essa história toda gerou a revolta das elites lá em Portugal. Tanto que no ano de 1820 fizeram a Revolução Liberal do Porto, que exigiu o retorno de Dom João VI a Portugal e que o Brasil voltasse a ser colônia. Com isso, o rei Dom João VI volta para Portugal assinando uma Constituição e deixa no Brasil seu filho como príncipe regente. Essa situação estranha fez com que Dom Pedro aumentasse os conflitos com relação à elite portuguesa. Com o tempo, ele fica no Brasil e realiza o processo de independência. Só para terminar, eu vou falar um pouquinho do quadro do Pedro Américo que a gente viu no início do episódio. Pensa um pouquinho, você acha que a cena foi daquela forma? Que Dom Pedro estava trajado daquele jeito, com a espada para o alto, que havia tantos cavalos ao seu redor? Será? Faz uma pesquisa e mostra para o seu professor. Até a próxima. Por exemplo, ele aprova um novo ministério sem ouvir a opinião de Dom João VI e firma a exigência, tá? Essa história toda gerou a De novo. Que tosco. Aconteceu a Revolução Liberal do Porto, que exigia a volta do... Não! Pô! Não, mentira. Eu vou lançar umas deixas e vou falar para o aluno fazer uma pesquisa, pode ser? Pessoal, vou apresentar para vocês o hino da independência.
Então, né, pessoal, foi isso. Um vídeo bem animado para vocês. E a atividade que nós temos hoje, como vocês já devem ter visto lá nas instruções, tem um link. E nesse link tem a representação de algumas bandeiras que foram, né, a nossa representação aqui do Brasil por um longo período de tempo, até a bandeira atual que nós conhecemos, certo? O que é que eu vou querer que vocês façam? Nesse link vai estar mostrando todas as bandeiras. Eu quero que vocês façam o quê? Vocês vão escolher uma dessas bandeiras, certo? E vão desenhar ela. Vão colocar nesse desenho de vocês as características, o período que essa bandeira foi utilizada, o que é que ela representava, certo? O que é que estava acontecendo naquele período aqui no Brasil, tá bom? Vocês vão fazer essa descrição, tanto visual da bandeira, como também a descrição do período histórico em que ela estava sendo utilizada, certo, pessoal? Então, vocês vão fazer isso, vão colocar no portfólio de vocês assim que eu devolver, tá bom? Mas aí já é para vocês fazerem essa atividade agora, tá bom? Então, a bandeira vocês escolhem a que vocês querem, certo? E bom trabalho para vocês. Qualquer dúvida, vocês entram em contato, tá bom? Tchauzinho!